Olá pessoal, tudo bem? Juarez da Kicks com mais um vídeo aqui para vocês. E hoje a gente vai com o nosso projetinho prometido das aulas anteriores, que é a cada 5 ou 6 aulas a gente vai tentar aí fazer um projetinho que demonstre as aplicações aprendidas nas aulas anteriores. Então, retomando aqui, quem não assistiu os vídeos anteriores, acho que é interessante vocês irem lá e assistir, tá? E tem uma playlist de CH32 no canal preparada com essa sequência para a gente chegar até aqui. Então, se você está gostando dessa bagunça que você está vendo na imagem aqui em cima, tá? Então, você vai gostar de acompanhar nossas aulas, tá? A gente está aprendendo aí a sequência do CH 32V003, utilizando o framework Fun, que é muito parecido com o que você já está acostumado a ver no Arduino, se você já viu. Tá? Se não, acompanhe com a gente aí, se inscreve no canal, isso é importante, tá? Se você gostou do que está vendo aqui no nosso projetinho, se inscreve, acompanha os outros vídeos, dá feedback, curta, comenta, se não gostou também comenta também, tá? A gente está aí para melhorar e trazer conteúdo bacana para vocês. Tá? Então, a primeira coisa que se você puder ver aí, no nosso videozinho que está correndo em cima, nós temos um display aqui, né, que eu vou até apontar aqui no canto da câmera, tá? Nós temos um display aqui que está duplo, na verdade, né? Dois displays aqui apontando os segundos. Nós temos dois displays aqui apontando os minutos. E nós temos dois displays aqui apontando as horas, tá? E nós temos tudo isso aqui controlado por esse carinha que está aqui em cima, tá? Que é o CH32V003. E nós estamos utilizando, você pode ver os três fios aqui para cima, nós estamos utilizando apenas três pinos do microcontrolador, cateando isso através de 6 circuitos integrados 74HC595 que estão interligados aí cada um dos displays. Tá? A sequência, cada segundo aqui, nós estamos utilizando a função milis, que nós também aprendemos nas aulas anteriores, tá? Então está contando a aproximadamente um segundo. Por que aproximadamente? Isso é mais um bônus aí da aula, tá? Que a gente vai ver mais para frente. O que acontece? Lembrando que essa plaquinha aqui, ó, se você for ver a imagem lá no fundo, não sei se dá para ver direito, ó, né, onde eu tô com o dedo ali, é, você percebe que se você for comprar essas plaquinhas aí da China, né, ou do mercado, você percebe que ela vem sem cristal. Então, eu estou utilizando aí a função milis timer com cristal interno do microcontrolador, que a precisão não é tão boa, mas para a demonstração das atividades aqui, ela serve muito bem, tá? Então, se for para fazer alguma utilização que necessite de precisão, é interessante utilizar o cristal externo. Tá? Mas isso aí é tema para outra aula, né? A gente fica aí devendo para vocês para também fazer a configuração com cristal externo ou também, né, a gente ter a aula aí fazendo um contador com precisão utilizando um RTC externo também, né? Tipo com bateria, que esses módulos que vem pronto aí para Arduino. Você pode simplesmente plugar, né, esses módulos RTC aqui no nosso relógio e aí começar a brincar nele também, que aí vai ficar preciso bonitinho. Tá? Aí você pode usar, né, dessa imaginação a partir desse projeto para fazer outras coisas, como um cronômetro, timer, colocar um bip ali, né? Você já aprendeu aqui nos vídeos anteriores a mexer com a saída para colocar um buzzer, por exemplo, né, e apitar. E nós vamos nas próximas aulas utilizar os canais analógicos, tá? Para também aprender a de repente fazer um sensor de temperatura e, né, habilitar algum alarme, alguma coisa nesse sentido. Próximos projetos, deem sua opinião aí, o que vocês querem ver nos próximos vídeos também, que a gente vai seguindo numa sequência lógica. Eu vou desligar a nossa câmera aqui agora, né, do nosso circuito, e aí vocês já deram para ter uma boa ideia no que a gente está brincando ali, né? E se você quiser saber as ligações de hardware desse cara, eu expliquei no vídeo anterior com 74HC595. A única diferença no código que eu vou mostrar para vocês agora aqui é com relação às configurações de quantos 74HC595 nós estamos utilizando, que no caso hoje nós estamos utilizando aqui 6. Então lembrando, né, que nós jogamos sempre ali o pino 9 do primeiro CI, né, para o pino 14 lá do segundo CI, que receberia o PC7. Então no primeiro CI a gente tem aqui
PC7, PC5 e PC6, né, que seria o let e o clock. O let e o clock são comuns a todos os CIs, né? Aqui está 2, né? Vamos colocar 6, né? Comum aos 674HC595. Já o PC7 vai só no primeiro, né? Que seria ali no nosso pino 14. Nos demais, ele vai seguir sempre. O pino 9 do primeiro vai ligado ao 14 do segundo. Eu expliquei tudo isso certinho no vídeo anterior, então dá uma olhadinha lá. Aqui a configuração, né, para vocês verem no código tal do nosso display de 7 segmentos, as bibliotecas que eu já expliquei anteriormente, tá? O número de circuitos integrados que a gente utilizou para cascatear, certo? Aqui eu expliquei também a questão das máscaras dos segmentos nos vídeos anteriores, e aqui eu mudei um pouquinho a visualização do vídeo anterior. Vocês perceberam que ficou um pouquinho mais organizado, né? Para a gente visualizar que cada um dos nossos segmentos formam um número. Por exemplo, aqui você percebe no 0 que nós temos o segmento A, B, C, D, E, F, só não temos o G, que é esse cara aqui do meio. Tá? Então, para formar 0, nós temos todos menos o do meio. E assim por diante para todos os números. Tá? Para o 1, que é mais fácil, por exemplo, ó, segmentos B e C, certo? Que está aqui, vamos ver se é isso mesmo. Olha lá, segmento B e C para formar o 1. E tudo ok, tudo certo, tá? Aqui eu coloquei um ajuste inicial de horas, tá? Você pode setar na hora da gravação ou de repente fazer uma outra forma para setar as horas dele, aí a criatividade de vocês, tá? Mas eu utilizei aqui um ajuste inicial já pelo código, então eu gravo já com essas horas aqui, por exemplo, né? Quando eu gravei aqui, por exemplo, eram 7 horas, 46 minutos e aproximadamente 0 segundos. Né? Como está na gravação ali, eu não tinha como garantir se era exatamente isso. E, logicamente, como eu estou com um cristal interno, ele vai deslocar um pouquinho aí, não muito, tá? Pelo que eu estava olhando aqui, ele estava deslocando aí uns 2 segundos por hora, mais ou menos. Então, assim, para nossa aplicação do vídeo tá ok, tá? Nós temos aqui uma atualização do nosso relógio, então uma funçãozinha para a gente contar, certo? Então aqui a gente criou, ele acrescenta toda vez, né, os segundos, a cada vez que está passando por aqui no nosso timer. Se for segundos maior que 60, ele 0 segundos. Daí ele acrescenta os minutos aqui. Se for maior que 60 minutos, ele vai para 0. Acrescenta as horas. Se for maior que 24 horas, ele vai para 0. Ou seja, ele trabalha com até 23, 59, 59. Quando zerou o próximo, contou o próximo segundo aqui, ele vai para 0, 0. Todo mundo zerado 0 horas. Aqui também a exibição das informações do display. Vocês lembram que na aula passada eu expliquei por que eu trabalhei com dois números, duas formas de contabilizar aqui no nosso display, tá? A primeira coisa é utilizando a divisão comum e a outra utilizando aqui a divisão pelo resto, né? Lembrando que, por exemplo, se a gente tiver 55 segundos, nós temos 55 dividido por 10 aqui na dezena, né? É 5. Né? E daí a gente desconsidera o resto. E aqui ele pega o resto, ou seja, a casa depois da vírgula. Então ele fica 5 e 5 exibindo aqui, que fica 55 exibindo nos dois displays. Tá? Mesma coisa que vale para dezena e para unidade de minutos, mesma coisa para horas. Tá? Muito tranquilo até aqui. Vocês percebem que não tem nenhuma novidade assim de mirabolante, é tudo uma lógica assim para você ver o que a gente já aprendeu até aqui nas aulas, certo? E aqui nós aplicamos a função de cascateamento do HC595, né? Então, a gente já explicou nas aulas anteriores, e a gente vai ter uma aula própria só para discorrer sobre a biblioteca, tá? Então, fiquem tranquilos aí mais para frente. Aqui não tem nada novo, né? Se você aprendeu a manipular o contador da aula passada, isso daqui é só entender que nós temos limites de horas, minutos e segundos, o resto é igual. É só aumentar o cascateamento, e isso que eu queria trazer na aula para vocês hoje, uma aplicação que parece tão... Nossa, parece que é complicadinho de fazer isso aqui, mas você já aprendeu na aula passada a fazer. É só caprichar agora aqui no cascateamento dos circuitos integrados e fazer o que você quiser. Tá? Você pode, inclusive, aumentar o número de saídas, né, sem utilizar display, para fazer um acionamento aí de automações, por exemplo. Super tranquilo. Né?
Então, a primeira coisa aqui, a gente habilita os pinos de volta aqui, né? Aquela primeira aulinha lá nossa, né? Habilita o clock dos pinos, né? Para que eles funcionem, tudo certinho. E aqui nós temos as nossas definições aqui para o HC595, né? Para inicialização dos pinos e toda aquela coisa. Nós temos aqui o nosso milis, né, contando a cada 1 segundo, ou seja, o intervalo, para ver se a contagem que está lá de milis chegar a 1 segundo, ele zera, né, o contador e vai de novo, e atualiza o clock e atualiza o nosso display com a funçãozinha lá de horas. Tá joia, pessoal? Vocês perceberam que não tem nenhum mistério aqui? Né? É só a gente aplicar as aulas de 1 a 5, né, que foram anteriores ali, e a aula agora, né, de projeto, ela é uma consequência daquilo que vocês já aprenderam. A única coisa que talvez a gente ainda não consiga aí com vocês nessa aula é explicar 100% ali de como criar uma biblioteca. Isso é um tema para uma próxima aula, para uma próxima aplicação, e logo vocês vão estar criando suas bibliotecas e seus códigos aí muito bem organizados no main. Tá joia, pessoal? Não deixe de se inscrever, vale a pena, tá? A gente vai trazer muita coisa legal, muitos vídeos interessantes nos próximos aí que vão vir. O próximo projeto eu já posso adiantar para vocês, tá? A gente vai trabalhar um pouquinho com leitura analógica, então a gente vai trabalhar alguma coisa com sensoriamento, né? Tanto de temperatura como sensor aí infravermelho e quem sabe trazer alguns aplicações aí de projetos também, que inclusive vocês podem pedir, tá? Fique à vontade, mandem suas mensagens. O canal aí foi aberto para trazer conhecimento para vocês e para a gente trabalhar como comunidade. Tá certo, galera? Não deixe de se inscrever, acompanhe os nossos próximos vídeos. Um abraço e até a próxima!